Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá então, os da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era peregrino e recolheste-me. Estava nu e deste-me de vestir. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ter comigo. Então os justos vão responder-lhe: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhe, em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a mim, ao menor dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Jesus, ele está nos dando um programa de vida para que nós sejamos servos bons. Nós estamos numa sociedade que é uma sociedade do eu. A minha vida, as minhas coisas, os meus problemas. Nós atendemos pessoas aqui quase todos os dias. Pessoas que vêm até nós com muitos problemas, com muitas realidades de vida difícil, financeira, social. Nós estamos vendo uma realidade de Brasil, politicamente falando, onde a gente vê o nosso país se deteriorando em corrupção, em pecado, em miséria, em uma falta de olhar para os mais pobres, pessoas cada vez mais pobres, um desemprego enorme em todo o nosso país. Mas nós somos convidados a ser este fermento na massa, a ser este sal na terra, a sermos estes mordomos fiéis que vão à frente de um povo assumindo a sua responsabilidade. Quantos de nós poderíamos dizer hoje aqui das suas situações particulares? Eu estou vivendo uma situação particular na minha vida. Eu morei 8 anos e meio fora do Brasil. Eu voltei agora para o Brasil porque eu tive um pai alcoólatra durante 13 anos. Meu pai bebeu durante 13 anos. E os anos que eu fiquei fora, praticamente foram os anos que meu pai parou de beber. E foi um tempo de muita graça para a minha família, porque nós tocávamos no cumprimento das promessas de Deus, nas alegrias. Eu vinha de férias de 2 em 2 anos e tinha um pai que eu nunca fiz uma experiência de um pai que não bebesse, e ali meu pai parou de beber. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei feliz, porque era esta experiência que eu queria viver. Afinal de contas, eu dei minha vida lá fora para um povo. Para o povo português, para o povo árabe, para o povo judeu, e agora eu voltei. Então eu quero gozar da alegria de ter um pai que não bebe mais. E foi assim que eu cheguei no Brasil. Fui em casa visitar a minha família pela primeira vez, e quando chego, eu encontro um pai alcoólatra de novo. Meu pai voltou a beber. E aí você pode dizer assim, mas nossa, pensa bem, onde está Deus em toda esta realidade? Porque eu questionei. Senhor, eu dei minha vida lá, esses anos que eu estou fora, meu pai está bem, eu voltei, acho que o problema sou eu. Porque meu pai não bebia e voltou a beber. Olha a situação da minha casa, ela voltou como ela era há 15 anos atrás. E eu vivi todo um processo interior de ir rezando, de ir buscando ajuda, de ir tentando entender que a Cris, porque ela serve a Deus, ela não é melhor que ninguém. Mas que hoje o meu olhar sobre esta realidade, ela precisa ser diferente de 10, 15 anos atrás. Eu não posso olhar da mesma forma, afinal de contas eu caminhei. Afinal de contas, eu fiz uma experiência mais profunda dentro da vida consagrada. E dentro de mim foi um processo interior longo, doloroso, difícil. Como se eu fosse ouvir cada um de vocês, vocês também poderiam contar particularidades da sua vida que seriam muito parecidas com a minha. Mas eu falei para Jesus que eu quero ser uma serva fiel, com todos os meus limites. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso vestir os nus. Eu preciso dar comida a quem tem fome. Eu preciso parar de olhar para mim, para os meus problemas e ir ao encontro do outro. E aí o nosso bom padre, Santo Padre o Papa, ele vem nos instituindo o ano da misericórdia. E ali eu falei, Jesus, é isso. Não tem outra via que não seja essa. Porque o meu coração, ele é desejoso de preparar os teus caminhos, a tua volta, é para isso que eu estou aqui. Mas hoje o Senhor, ele me convida a viver a cruz, a passar pela cruz, mas olhando para o meu próximo, olhando para as pessoas que Deus colocou à minha volta. E nós temos a tentação, muitas das vezes, de sermos os servos maus, o servo egoísta,
E nós vivemos muitas vezes assim, como eu falei para vocês. Quando eu cheguei, eu vivi essa tentação de olhar para mim, de não conseguir desenvolver a minha missão, de não conseguir fazer os meus trabalhos dentro da Canção Nova, mas ficar voltada para mim mesma. Mas hoje, o Senhor, Ele nos chacoalha a ir ao encontro do necessitado. E meu pai está no pacote do Ano da Misericórdia. Olha que graça. Ele está lá. E eu preciso, como Jesus, ir lá no penhasco e salvar as ovelhas que não têm pastor. Eu preciso ir anunciar. Nós precisamos sair da nossa cadeira, do nosso comodismo e ir até o povo de Deus anunciando algo que mudou a nossa vida. Jesus, Ele mudou ou não mudou? Ele mudou ou não mudou a sua vida? Você é a mesma pessoa de antes? Eu não sou a mesma pessoa, você é a mesma pessoa? Você traz os mesmos vícios, o mesmo modo de agir, a falta de caridade, de misericórdia. Porque quando nós não conhecemos Jesus, isso é normal. As respostas que as pessoas dão lá fora como normal, elas são contrárias ao Evangelho. A nossa vida, ela não pode ser uma vida contrária ao reino de Deus. Eu preciso testemunhar, dar testemunho de uma vida autêntica. E olhando hoje para esta passagem, para esta palavra de Deus, o Senhor está nos chamando a retornar. Você é chamado a retornar, mas esta palavra é uma palavra para o povo onde nós seremos enviados quando sairmos deste acampamento. Nós somos chamados a ir a estas ovelhas perdidas e trazê-las de volta. Quando você sai daqui, você sai com uma missão. Você vai anunciar, você também é chamado a preparar os caminhos do Senhor para trazer de volta ao povo de Deus. E aí Jesus, ele vai continuando no Evangelho dizendo: em seguida, dirá aos da esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava nu e não me vestistes. Doente na prisão e não fostes me visitar. Por sua vez, eles perguntaram: quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou peregrino ou nu, ou doente ou na prisão e não te socorremos? Ele responderá então: em verdade vos digo, sempre que deixastes de fazer isto a um dos meus pequeninos, foi a mim que o deixastes fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Eu tive a graça de fazer uma experiência esses dias de visitar uma prisão, modelo, em Minas Gerais. Nós fomos com o PHN lá e nós tivemos a experiência de estar com aquelas pessoas. E nós temos uma visão de cadeia e de quem está lá, de que essas pessoas elas precisam pagar. E precisa mesmo. Quando nós contraímos uma dívida, por mais que seja perdoada, nós precisamos pagar. Mas pagar de que modo? Pagar de que forma? E dentro daquela realidade de prisão, nós encontramos pessoas que estão à frente, que tiveram uma inspiração, um advogado de São José dos Campos, inserido na igreja, um homem de Deus, que teve a inspiração de criar a APAC. E a APAC é um lugar de restituição de vida. Nós fomos encontrando ali homens, era uma cadeia masculina, onde eles iam partilhando suas misérias. E é tão bom conversar com o pobre, porque o pobre ele não tem vergonha do que ele é. Ele não precisa fingir o que ele é. E eles iam contando tudo aquilo que eles fizeram. Você vai poder assistir no programa PHN no dia 22 de dezembro, todos os testemunhos. E eles foram falando e muitos diziam da vida que teve, da falta de oportunidade, de quando entravam no sistema penitenciário, a experiência de bandidagem que eles faziam. Entravam como ladrões de galinha e saíam grandes marginais, traficantes, assassinos. E aqueles homens ali, eles foram sendo reconstruídos por dentro e por fora. Era impressionante quando nós víamos fotos do antes e do depois, porque o nosso físico, ele reflete o que está dentro de nós. Aquelas pessoas, elas iam manifestando fisicamente a mudança que elas foram vivendo por dentro. E são jovens, a grande maioria jovens, que estão vivendo hoje a reparação dos seus pecados. Eles tentam reparar no âmbito social os seus pecados, a sua miséria. O Senhor, Ele está nos chamando a proclamar esta boa nova, que é capaz de transformar o homem, que é capaz de restituir o homem. O Tiago estava falando da minha experiência, e eu vim de uma realidade diferenciada do Rio de Janeiro, que se chama Complexo do Alemão. E ali se deu toda a minha juventude até eu vir para a comunidade.
E ali eu vi pessoas que não quiseram fazer uma experiência nova, porque a nossa capela, a comunidade Nossa Senhora das Graças, muitas vezes nós íamos ao encontro dessas pessoas para falar de Deus, para falar do Evangelho. E essas pessoas insistiam no mal porque não quiseram aceitar, porque o Evangelho ele nos deixa livres. Nós estamos vendo uma realidade muito fundamentalista, principalmente no Oriente Médio. O cristianismo ela é uma realidade de amor e liberdade. Porque eu me encontrei com o Senhor, livremente eu o aceito, livremente eu dou a minha vida. É uma relação de liberdade. Deus, Cristo não aprisiona ninguém, nós somos livres para segui-lo e para viver. Então, naquelas realidades onde nós íamos falando do Evangelho, onde nós partilhávamos aquilo que era a palavra de Deus, aquelas pessoas elas iam se fechando e não querendo. Por quê? Porque não se sentiam dignos. Porque achavam que a sua indignidade, o seu pecado, ele era maior que a misericórdia, que o poder de Deus. E muitos dos meus amigos, muitos, já não estão mais vivos, se foram. E essa realidade, ela me tocou muito em toda a minha vida. Dentro da Canção Nova é algo que me acompanha, é algo que eu procuro comunicar naquilo que Deus me chama como comunicadora de Deus. Porque o Evangelho, ele é de salvação. E nós precisamos anunciar esse Evangelho de salvação. E o Santo Padre, o Papa, quando ele abre as portas da misericórdia, a porta do ano santo, ele está dizendo que tem lugar para todos. Ele está dizendo que é hora de voltar, que tem lugar para todo o povo de Deus. Amanhã, quem estiver aqui vai poder fazer essa experiência de passar pela porta santa e ver os seus pecados perdoados, se você se confessou, se você rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, de receber a indulgência plenária, de voltar para a casa do Pai. Eu quero dizer para você que é tempo de voltar, é tempo de vir. Você que estava longe, você que está nos assistindo, você que está aqui, que se sente distante, que não tem forças, é tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de você assumir o seu lugar como servo fiel e prudente. Volta, servo fiel e prudente. Aqui é a tua casa, aqui é o teu lugar. Como o Diego cantou para nós, não existe melhor lugar de estar do que nos braços do Pai. Eu quero convidar você agora a ruminar esta palavra. Vai fechando os seus olhos e vai ruminando esta palavra de Deus. E você pode ir dando respostas ao Senhor. A resposta do servo fiel. Você que viu aquele que tem fome, que tem sede, que vai ao encontro do outro. Vamos pedindo mesmo ao Senhor que nesta tarde Ele visite o nosso coração. Que o Senhor vá nos conduzindo para o seu querer. Que o Senhor ele vá nos convertendo. O que precisa de conversão na sua vida? Senhor, nós queremos fazer esta experiência de conversão de vida. Vá falando para o Senhor. Vá dizendo para Ele aquilo que você traz no seu coração. Jesus, se eu sou como aquela ovelha perdida, que sou capaz de me jogar na frente de um carro, que sou capaz de perder a minha vida. Jesus, hoje eu quero dizer, eu quero voltar. Eu quero ser esta serva fiel e prudente. Eu quero esta fidelidade a toda prova. O infiel, Senhor, é aquele que não cumpre. É aquele que não vive o cumprimento daquilo que prometeu. E se um dia, Senhor, eu prometi e não cumpri, é hora de voltar. É advento, Jesus. É um ano novo que se inicia na igreja. E neste novo ano, nós queremos dizer, Senhor, nós queremos voltar. Nós queremos ser, Jesus, estes servos da tua direita, as ovelhas, não os cabritos. Eu me lembro de um dia que a gente foi visitar em Nazaré, uma vila, Nazaré Village, e tinham muitos cabritos. E os cabritos, eles subiam nas árvores, eles comiam tudo que via pela frente, eles não obedeciam ninguém. Gente, cabrito é desobediente. Cabrito é rebelde. O cabrito não escuta. A ovelha não, ela é dócil, ela é obediente, ela sabe escutar, ela sabe ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está nos convocando nesse tempo. O ano da misericórdia tem as suas exigências. Tem todas as graças, como eu falei no início, mas tem as suas exigências. Voltar, sair da lama onde se encontra. Uma vez eu ouvi uma definição da misericórdia de um padre italiano que eu nunca mais esqueci.
Cristo, ele vai na lama onde você está. Você está na lama, ele vai, ele até se suja e tira você. Mas quando ele te tira, ele lava você por inteiro, ele tira todas as sujeiras, todas as imperfeições. É a parábola do filho pródigo. Ele põe anel no seu dedo, ele põe sandália nova, ele põe vestes novas, para que você ande como homem e mulher dignos, com dignidade dos filhos de Deus. É o tempo de graça? É, mas também é o tempo de exigência. É o tempo da misericórdia para comigo e para com os outros? É, mas é preciso que você queira sair da lama onde você está. É preciso que você queira sair do pecado onde você está para voltar. É necessário um querer seu, é necessário um querer dos seus. E eis a sua missão. Eu, quando vou para casa agora, dia 23 de dezembro, de férias, eu vou em missão, porque eu vou ali com todas as minhas forças e o meu terço na mão, tentar trazer de volta o meu pai. Então nós saímos daqui com uma missão. E o cristão, ele não pode se cansar. Está calor aqui, está quente, o povo não está nem aguentando ficar direito. Está mesmo. É o mínimo, é uma pequena exigência. É pequenininha. A exigência para nós, nós precisamos ir ao limite. E aqui eu não estou falando de gente triste, que vive chorando, mal-humorada, gente feia. Não é isso, porque o cristão, gente, ele é alegre. Ele é feliz. Ele narra as maravilhas do Senhor. Toda vez que eu vou contar o que Deus fez na minha vida, eu falo rindo, porque de onde eu vim, talvez eu nem estaria aqui hoje. Isso não é drama, é vida. Vocês conhecem bem o Brasil, é vida. Então estar aqui para mim é motivo de alegria. Agora as lutas, elas fazem parte da minha vida. E eu vou ter que viver com elas como uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus sabe o que faz? Joelho no chão. Eu morei em Fátima, 3 anos e meio. E não sei se vocês sabem, lá tem uma rampa que você desce de joelhos. Lúcia foi a primeira que fez esse trajeto. Lúcia, ela desceu a rampa de joelho porque sua mãe estava doente, quase morrendo e precisava ser curada. Então Lúcia, em sacrifício, desce de joelho. Não tem como, não tem vida cristã light. Não, eu sou cristão, minha vida é tranquila, é light. Não tem. Você quer assumir de verdade o seu lugar no reino de Deus, à frente da família de Deus, de servo fiel, prudente? Meu filho, prepara para as exigências. E exigência interior, de luta. Quantas lutas eu tenho comigo mesma, do meu temperamento, das vezes a falta de perdão, das dores, das dificuldades. É ranger lá dentro. Eu luto comigo todo dia. E aí eu luto com uma realidade social. Eu luto com uma realidade política, que às vezes, todo mundo fala de Israel, né? Mas Israel, você larga a bolsa, você sai, você volta, está no mesmo lugar. Aqui, para mim, voltar também é me inserir de novo numa realidade difícil do Brasil. Numa realidade difícil do Brasil. Social, econômica. Eu entro em pânico quando eu olho os jornais e falam só de desespero. E vocês estejam atentos, porque é isso que eles querem, tirar a nossa esperança. Se você ligar os telejornais, só tem notícia ruim. Ninguém fala de quem está ajudando os pobres. Ninguém fala das lindas obras caritativas da igreja. Em Mariana, o desastre que aconteceu. Mas, gente, a nossa equipe foi lá e viu as belezas que a igreja tem feito por aquele povo. A igreja está lavando os pés daquele povo. Ninguém narra as maravilhas de Deus. Ninguém fala da santidade. Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho que falar de Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, que vai ser canonizada. Nós somos chamados a fazer essa mesma experiência, porque Calcutá não nos falta no Brasil. E nem em Portugal, que eu sei que o povo de Portugal também está nos assistindo. Não falta o Calcutá no meio de nós. E tem uma historinha de Madre Teresa, que ela serve para nós nesse tempo de advento. Nesse tempo de expectativa da vinda do Senhor. Madre Teresa, andando pelas ruas, um dia entrou num barraco de madeira e se deparou com um homem doente com uma foto na mão. Esse homem tinha uma foto na mão e Madre Teresa falou, deixa eu ver essa foto, né? Porque ela era muito simples, muito humana. Uma mulher europeia que se entendeu, conseguiu viver ali na Índia e se enculturar de um modo esplêndido, por graça e por amor. E aquele homem pegou a fotinho, e Madre Teresa pegou a fotinho dele e falou assim, quem é? Ele falou, era minha esposa e os meus filhos. Eles morreram. A Índia, vocês sabem, principalmente a cidade de Calcutá, da pobreza,
das doenças que não são tratadas, as pessoas que moram na rua, principalmente os hindus, porque aqueles que são doentes, eles têm uma maldição, então eles ficam separados. E aquela casa era escura, porque não tinha energia elétrica, e ele não queria pagar a energia, ele queria ficar no escuro, porque ele estava num estado de depressão. E Madre Teresa virou para ele e falou assim: meu filho, vamos acender a luz, nós vamos pagar a energia elétrica, vamos acender a luz da sua casa, porque o pobre, gente, ele precisa de dignidade. Não é só sopa, não. Uma vez eu ouvi um morador de rua falando que a gente acha que morador de rua não tem dente, que a gente só dá sopa. Pobre precisa de dignidade. E dignidade em todos os sentidos. Sabe, você passar por um morador de rua, dar comida, claro, porque a maioria deles passa muita fome, mas ter a delicadeza do chocolate. Eu trabalhei com um povo de rua em São Paulo. E a delicadeza é o que mais os atrai. É o que mais toca o coração daquele povo. Porque as pessoas os tratam como lixo, dão a eles o que sobra. Ninguém pergunta. Você já chegou para o morador de rua para perguntar, você dá um marmitex fechado, mas você já perguntou para ele se ele gosta do que você está dando? Porque a gente acha que o pobre tem que engolir o que a gente dá. Pelo amor de Deus, como cristãos, nós precisamos olhar para as pessoas na sua dignidade. É o que o Papa Francisco tem falado. Ele está batendo a porta para nos dizer: trate os filhos de Deus com dignidade. E Madre Teresa, querendo dar energia elétrica para aquele homem, ele falou assim: eu não quero. Porque o estado daquele homem era de luto, era escuro, era de dor. Madre Teresa pegou uma vela, falou: tá bom, eu tenho uma vela, eu vou acender a vela aqui. Eu vou vir todos os dias aqui. Se essa vela não estiver acesa, eu vou brigar com você. E aquele velhinho, aquele senhor falou para ela assim: então tá bom, deixa a vela acesa. Madre Teresa no segundo dia foi lá, ele correu, acendeu a vela. No terceiro, no quarto, 1 ano, 2, 3. Madre Teresa faleceu e o velhinho estava lá, que ele era mais novo que ela, estava lá vivo. E as irmãs de Madre Teresa foram visitá-lo após a morte de Madre Teresa e estava acesa a velhinha. E uma das irmãs que acompanhava a Madre Teresa nas visitas falou assim: nossa, parabéns, a vela acesa, sua casa está iluminada. E ele respondeu para ela: a luz que Madre Teresa acendeu nunca mais se apagou na minha vida. É isso que nós somos chamados a viver. Acender velas. Queria ter velas aqui para dar para vocês, porque é um sinal muito concreto. Onde um cristão passa, ele tem que acender a luz. Acendam velas. Sabe como vocês vão iluminar as estradas para que Jesus venha? Acendendo velas. Com a sua vida. A sua vida precisa refletir o Evangelho. Eu falo para os meus irmãos de comunidade: um dia que a minha vida parar de refletir o Evangelho, pelo amor de Deus, me sacode e me diz: Cristiane, você se perdeu. Porque, gente, eu quero o céu. E o céu é de joelho no chão. Se conquista o céu de joelho no chão, sorrindo, feliz, alegre, porque eu voltei para a casa do Pai. E o Papa, no ano da misericórdia, ele vem nos chamar a atenção na sua bula, a bula do ano da misericórdia. Misericordiosos como o Pai. É meu desejo que o povo cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. O Papa está falando que você precisa acordar a sua consciência. Acorda a sua consciência. Acorda, para de olhar para você e olha para o próximo. Existe uma casa esperando por você. Existe um povo que Deus ele escolheu para que você seja protagonista dessa história. Você é chamado a salvar um povo, sabia disso? O Padre Jonas fala que nós, quando nos encontramos com Cristo, temos uma responsabilidade de salvar o povo de Deus. De levar o povo para Deus, de não nos cansarmos de pregarmos a palavra de Deus. E o Papa ele está falando de algo que nos desinstala, nos incomoda, porque nós não queremos, nós estamos cansados de sair de nós mesmos. Mas eu quero dizer para você que a exigência do ano da misericórdia ela é muito maior. Você vai colher todas as graças, porque eu quero colher também. Mas eu sei que vai ser um ano exigente. E o Santo Padre, o Papa, ele continua. A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Gente, discípulo é escolhido. Olha a eleição dos 12.
Jesus olhou e chamou. E esses homens vieram, mas vieram como eram, viu? Os filhos do trovão, André e Tiago. Né, Tiago? É o filho do trovão? É mesmo? André e Tiago aqui, ó. Pedro, o homem de testa dura, de cabeça dura. Meu Deus do céu. E são esses, Judas. A figura de Judas, ela sempre me intrigou. Como é que Jesus pôde confiar a Judas a sacolinha de dinheiro, sabendo que ele tinha uma inclinação para o roubo? Gente, Jesus sabia porque era Deus. Então Deus conhece a nossa consciência, o nosso coração, sabe quem somos. Mas Cristo acreditou até o fim, Judas. Até o último momento ele acreditou que aquele homem podia voltar. É assim. Jesus, ele acreditou até o fim. Até o fim. A nossa fé cristã, ela é diferente de todas as outras. O judeu, do jeito que você dá, você recebe. O muçulmano igual, mas nós não. O cristianismo é a fé do abaixamento. Jesus nasce em Belém e ele se abaixa, ele se humilha. Ele se torna homem, um conosco. O Emanuel, ele se torna um conosco. A nossa fé é a fé do abaixamento. Se você não quer se humilhar, se você não quer se empobrecer, se você não quer perdoar, você está na fé errada. O cristianismo, ele só tem essa resposta para dar. Não tem outra. E o Santo Padre, o Papa, ele vai falando, continua falando de olhar para o próximo. Redescobramos as obras de misericórdia corporal. Dar de comer aos famintos. Tem algo parecido com a palavra de Deus? Eu te reconheço, servo fiel, porque eu tive fome e me destes de comer. Eis uma obra de misericórdia. Dar de comer aos famintos. Dar de beber aos sedentos. Eu te reconheço, servo fiel e prudente, porque eu tive sede e me destes de beber. Gente, quando você der de beber a quem tem sede, você está correspondendo ao que Deus acreditou em você. Você está sendo um servo fiel e prudente. Vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos. Quantos doentes nós encontramos? Parece que as enfermidades, elas têm se alastrado. E se a gente assiste o Dr. Drauzio Varela, aí piora. Porque tudo, não pode encostar em nada que você fica doente. Quantos enfermos, mas não só enfermos físicos, enfermos de alma, como aquele que Madre Teresa encontrou. Um homem com raiva da vida, depressivo. Um homem triste, enfermo por dentro, enfermo na alma. Vamos ao encontro dos enfermos, porque servo bom e fiel, eu estive enfermo e me fostes visitar. Eu estava preso e você também foi me visitar. Visitar os presos, enterrar os mortos. Eis as obras de misericórdia que somos chamados a viver. A exigência do ano santo. Uma das exigências do ano da misericórdia. E não esqueçamos as obras espirituais. Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, perdoar. É tempo de perdoar as ofensas. Alguém te feriu de tal ponto que você não consiga perdoar? Que você diz, não, isso eu não perdoo? É a hora, é o momento de perdoar. Suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Eis as exigências deste ano, o ano da misericórdia. Tudo isso é preparar a segunda vinda de Jesus. Tudo isso é preparar a segunda vinda de Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado e pergunta assim, me ajuda a preparar a segunda vinda de Jesus? Vamos viver o ano da misericórdia? Vamos esperar o Emanuel, ele vai vir. Mas Jesus, ele quer vir. Quanto mais pessoas voltarem. Então quando você sair daqui, sai como os pastores de Belém. Anuncia a todos que nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Vai anunciando. Quando o anjo foi aos pastores de Belém, eles foram a homens pagãos. Os pastores eram pagãos, eles não eram judeus. O paganismo reconhece o Filho de Deus. Os pagãos reconheceram que ali estavam o Filho de Deus. Que nós possamos sair daqui com este desejo de proclamar, de anunciar que Jesus está vindo, que Ele está voltando.
Viva as exigências da fé, viu? Servo fiel e prudente. Quem quer ser servo fiel e prudente aqui? Levanta a mão. Queira ser servo fiel e prudente. Eu quero ser. Então vamos ficar de pé. Porque um servo fiel e prudente só se faz com a oração. Não tem outro meio. É com a oração. Então nós convidamos vocês a rezar. Mas a rezar mesmo. Não tenha medo de se colocar agora diante do Senhor com as suas mazelas, as suas misérias. É tempo de voltar. Eu também estou voltando. Voltando para o Brasil, voltando para a minha casa mãe, da minha comunidade, voltando para a minha família com o meu pai quando eu for lá. Mas eu quero voltar, eu estou voltando. Você quer voltar? Então vamos voltar. Volta. E quando você sai daqui, também chama os outros. É tempo de voltar. Fecha os seus olhos. Levanta os seus braços e vá dizendo isso ao Senhor. Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero voltar. Eu quero ser um servo fiel e prudente. Eu quero ser um servo fiel e prudente. Esta é a minha casa, Senhor. Esta é a minha casa, Senhor. E é nesta casa, Senhor, E é nesta casa, que eu Senhor, quero morar. que eu quero morar. Me dá força, Me Jesus, dá força, Jesus, para preparar os teus caminhos. para preparar os teus caminhos. Que eu não seja como um cabrito Que eu não seja como um cabrito rebelde, rebelde, desobediente, desobediente, infiel. infiel. Faz-me fiel. Eu quero ser fiel, Senhor. Faz-me fiel. Eu quero ser fiel. Eu quero voltar, Jesus. Eu quero voltar. E eu quero que os meus voltem. Eu quero que os meus voltem. Mas para isso, Jesus, Mas para isso, Jesus, faz-me um homem, uma mulher faz-me um homem de oração. de oração. Me põe de pé pela oração. Me põe de pé pela oração. Vamos rezar, vamos rezar. Vamos pedir mesmo ao Senhor esta graça, este bem, este tesouro. Levanta os seus braços. Vá orando no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Este calor físico que estamos sentindo já vem no Espírito. Também vai entrando no nosso coração, na nossa alma. Se somos perdidos, se estamos perdidos, acende uma vela como Madre Teresa fez. Ilumina as trevas do nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, levantar os abatidos, os doentes, os enfermos. Senhor, quantas pessoas nos assistem agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação e que se sentem desse modo, Senhor. Pessoas que já foram de fé, de vivência de fé. Pessoas de frente de grupo de oração. Líderes pastorais, mas que por se sentirem infiéis, indignos e por terem até agido com infidelidade, com indignidade, foram embora. Eles hoje, Senhor Jesus, são chamados a voltar ao redil. Mas não o redil de prisão, porque o Senhor não nos aprisiona ninguém. Mas da liberdade. Devolve, Senhor, na verdade, a liberdade para os teus filhos e filhas. É tempo de voltar, Senhor. É tempo de voltar, Jesus. Queremos ser livres em Ti, Jesus. Queremos ter a total liberdade, Senhor, de expor o nosso coração diante do Teu, Senhor. Sem medo do que vais pensar de nós, porque afinal de contas, foste Tu que nos criastes. Tu mais do que ninguém conhece as falhas do nosso coração. Vai apresentando o seu coração diante de Deus. Vai apresentando todas as suas falhas, tudo aquilo que você, com a sua visão e com a sua consciência, consegue ver. Eu apresento diante de Ti, Senhor Jesus, a minha falta de visão para com o próximo, Senhor. Não pare. Venha trazendo à tona, a viva voz, tudo aquilo que você gostaria de fazer. Infelizmente, por suas falhas, você não consegue. Como diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Não somos tão diferentes assim. Queremos ter um coração voltado a Ti, Senhor Jesus. Reconhecemos que aqui é o nosso lugar, Senhor. Diante do Teu coração é o nosso lugar, Senhor. Não existe melhor lugar para estar, Senhor Jesus, do que o Teu coração, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor.
Estou arrependido dos caminhos que escolhi, dos passos dados sem pensar nas pedras que eu iria tropeçar. Eu fui tão imaturo, querendo acreditar que a felicidade estava longe de onde é o meu lugar. Longe dos seus braços pude ver quanto a falta faz pra mim. Seu olhar a me cuidar, sua mão a me sustentar. Pensa no Pai, Pai misericordioso, acolhe-me de volta. Resolvi voltar. Meu Pai, perdoa o seu filho, pois hoje estou convicto de que aqui é meu lugar. Oh Pai misericordioso, acolhe-me de volta. Resolvi voltar. Meu Pai, perdoa o seu filho, pois hoje estou convicto de que aqui é meu lugar. Em teus braços, em teus braços, encontro meu refúgio. Em teus braços, acolhe-me de volta. Em teus braços, pois não há melhor lugar para eu estar. E você pode se abraçar e ir repetindo este trecho da canção. Em teus braços, Senhor. Em teus braços, vai voltando mesmo, isso. encontro meu refúgio. Em teus braços, acolhe-me de volta. Acolhe-me de volta. Em teus braços, pois não há melhor lugar para eu estar. Mais uma vez, em teus braços, Senhor. Em teus braços, encontro meu refúgio. Em teus braços, acolhe-me de volta. Em teus braços, pois não há melhor lugar para eu estar. E é assim, gente. Se nós vamos passar por todo o Evangelho, nós vamos ver que todas as pessoas que se encontraram com Jesus foi desse jeito que voltou para casa. A samaritana, Jesus só olha para ela e ela se vê. Jesus, eu já tive 5 maridos, mas nenhum é meu. Todas as pessoas, Zaqueu, desce aí da árvore, eu vou na tua casa. Mateus, cobrador de impostos. Gente, é para nós que ele veio. É para os nossos. Mas todas as vezes que nós nos encontramos com ele, nós nos sentimos assim nos braços do Pai. Sabe aquela dor da ausência, do sofrimento que às vezes muitos de nós vivem, da solidão? Nesse braço você encontra amor, cura, acolhimento, céu e salvação. Então volta, é tempo de voltar. E quando sair daqui, acenda velas, viu? Acenda velas. Deus abençoe vocês, um santo e feliz Natal. E que nosso coração esteja pronto para a vinda gloriosa do Senhor.